Fala comigo, criatura divina. Boa tarde. Olha, deve ter gente apaixonada lá dentro. Quando é assim é porque tem paixão à vista, entendeu? Pode parar com essa cachaça, meu amor. Hoje é quinta-feira e começa mais um Tá Aí para Todos aqui na tela da Band. E hoje é dia de quê? Momento moderno. Portanto, produção, roda a vinheta. Boa tarde! Está começando mais um quadro Momento Moderna. E já que estamos no Outubro Rosa e na semana passada falamos sobre o câncer de mama e os tipos de tratamento, hoje vamos falar sobre a cirurgia plástica para reconstrução mamária das mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama e foram submetidas àquela cirurgia chamada mastectomia, que consiste na retirada total ou parcial da mama. A reconstrução mamária após a mastectomia recupera a autoestima, o estado emocional, renova a autoconfiança da mulher. E a cirurgia é capaz de tentar restaurar e reformar e dar uma aparência melhor àquela mama. E outro recurso também, para elevar a autoestima das pacientes que realizaram quimioterapia, como o tratamento do câncer de mama, é o uso de perucas. E para atender as mulheres que estão passando pelo processo, a Associação Laços de Amor disponibiliza perucas para as mulheres que também precisam dessa forma de tratamento e melhora da autoestima. Então, é um trabalho social muito importante. E depois, mais no final do programa, a gente vai falar um pouquinho sobre a micropigmentação também. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a cirurgiã plástica Natália Souza e a fundadora da Associação Laços de Amor, Alessandra Moraes. Muito bem-vindas ao quadro de hoje. Obrigada por vocês estarem aqui nesse tema que é tão importante a gente falar. E, Natália, conta pra gente, todas as pacientes que tiveram câncer de mama, elas precisam passar por uma cirurgia? Para reconstrução mamária? Para reconstrução mamária? Se for do desejo dela, sim. A maioria das pacientes tem esse desejo de realizar reconstrução mamária, sim. E ela pode ser imediata, junto com a retirada da mama, no mesmo tempo cirúrgico, ou tardia, após a retirada da mama e um tempo depois de tratamento. Entendi. E, Alessandra, conta pra gente, como que foi que surgiu a Associação Laços de Amor? Boa tarde a todos, muito bom estar com vocês. Foi através de uma menina, na realidade não foi um câncer de mama, mas foi uma leucemia. Uma criança de 11 anos que precisava de uma peruca e eu, pela minha profissão, conseguia fabricar uma peruca junto com os amigos e realizamos a confecção da peruca. E ela voltou para a vida, voltou para a escola e aí daí surgiu o projeto há 8 anos. E infelizmente ela veio a óbito aos 13 anos, mas nós demos continuidade a esse legado que ela deixou para nós. Que legal. Você já fazia peruca antes? Não. De profissão eu sou cabeleireira, porém eu não fabricava perucas. Hoje nós temos a associação, que é uma equipe, que o processo é bem demorado para a fabricação de uma peruca de cabelo natural. É verdade. E, Natália, quais são as formas que a gente tem de reconstrução da mama? Então, como eu tinha dito anteriormente, a gente pode lançar mão da reconstrução imediata. No mesmo momento que a paciente é submetida à mastectomia, que é a retirada dessa mama, a gente pode usar um expansor. Um expansor de tecido é como se fosse uma prótese vazia. Uhum. E aí você pode introduzir, geralmente, por baixo do músculo peitoral, né? Você introduz esse expansor e com o tempo você vai realmente expandindo esse tecido, injetando o soro. Esse expansor ele tem uma válvula, você vai injetando o soro fisiológico com a intenção de expandir aos poucos aquele tecido e posteriormente você trocar ou não por uma prótese definitiva. Existem expansores que são definitivos, então a gente pode manter esse expansor. Uhum. Outras opções seriam o uso de retalhos com pele e músculo, que a gente consegue esse músculo e essa pele das costas, que é o retalho de grande dorsal, ou da região inferior do abdômen, que seria o TRAN, que é o retalho do reto abdominal.
Isso que a gente está falando aqui é porque às vezes a gente vai retirar aquele tecido danificado que tem a lesão e sai pele junto. Então, quando a gente retira a pele, não consegue, né, Nath? A Nath é minha amiga, por isso que tem essa intimidade, né? Por isso que tem que, às vezes, colocar esse expansor, porque a pele não dá tempo ainda dela se expandir, né? A ideia é de expandir aos poucos. Fazendo uma analogia, quando a gente vai engordando de pouquinho em pouquinho, a pele ela vai expandindo. E aí vamos supor que você tem um emagrecimento rápido, vai ter uma sobra de pele, para você lembrar que você teve uma expansão de pele. Grosseiramente falando, o expansor ele faz isso. Ele vai expandindo o tecido, a pele e o músculo, com o intuito de você depois conseguir a simetrização das mamas. Sim. E necessariamente depois tem que retirar o expansor? Existe o expansor permanente, que aí você faz uma pequena cirurgia com anestesia local e tira só a válvula, que é por onde você injetava o soro. E existe o expansor que não é permanente, aí você tem que fazer uma cirurgia para trocar por uma prótese, que aí sim é permanente. Entendi. E como é que consegue a confecção das perucas? Você já falou um pouquinho pra gente que é trabalhoso. Sim, bastante. É importante a gente saber que o processo de uma fabricação não é tão simples. E exige, assim, vários processos. Nós, na associação, nós ganhamos os cabelos, lá tudo é gratuito, então nós ganhamos os cabelos vindos de vários locais do Brasil e a gente faz a limpeza desse cabelo, a separação por tamanho, por cor, né, textura desse cabelo. Depois, sim, que vai para o processo de tecer as telas. E aí vamos fazer essas telas, colocar essas telas nas toucas. E cada touca tem um tamanho também. Então cada é muito difícil, sim, cada cabeça é um formato. E a gente tenta, da melhor forma, colocar uma peruca numa mulher exatamente do cabelo que ela tinha antes. Entendi. Para humanizar mais esse atendimento. Tá certo. Então a gente olha bem de acordo. Vamos segurar só um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai até mostrar uma peruca, né, Alessandra? Eu preciso chamar o intervalo. Vamos chamar o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o processo de reconstrução, os procedimentos para doação do cabelo. A gente volta logo, não sai daí. Estamos de volta e aproveitando a campanha do Outubro Rosa, hoje estamos conversando sobre um tema muito importante que ajuda a elevar a autoestima da mulher nessa fase tão delicada que é o tratamento do câncer de mama. Estou aqui com a doutora Natália Souza, que é cirurgiã plástica, e a Alessandra Moraes, que faz um trabalho social incrível com a confecção de perucas. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a radioterapia, prótese e expansor. E as expectativas da paciente, Natália? Sim. Então, a radioterapia, na maioria das vezes, ela faz parte desse tratamento, né? E é muito necessário. E ela complica um pouco pra gente a reconstrução de mama, porque ela pode predispor a formação de seroma, que é um líquido ali periprótese ou perto do expansor, né? Junto do expansor, a formação de uma cápsula e posteriormente uma contratura capsular. Isso acontece normalmente até numa cirurgia estética de prótese. O organismo ele tem o intuito de formar uma cápsula em volta da prótese mesmo, mas a radioterapia ela pode fazer com que essa cápsula ela se contraia e venha gerar dor na paciente. Então a gente tem que retirar, fazer uma nova cirurgia, né? Quanto à expectativa da paciente é muito complicado, porque infelizmente, não existe uma cirurgia que a gente consiga devolver aquela mama para a paciente. Então, o intuito da cirurgia é dar volume, para que a paciente tenha um volume parecido com a mama, com a outra mama natural dela, e contorno, forma, né? Então, infelizmente, a gente não consegue dar uma mama como a paciente tinha antes. E elas vêm muito com essa expectativa. A expectativa de ter uma mama igual que era antes, ela é muito alta. E isso, às vezes, gera muita frustração na paciente. Com a radioterapia, da paciente ter sofrido, né, aquela radioterapia, é agressivo, é uma radiação no tecido. Então, ele também já vai ter uma dificuldade de cicatrização, sim, né, dele mesmo.
Então, a gente precisa alinhar muito bem, né? Tanto a nossa parte da ginecologia, quando começa esse diagnóstico, encaminha a paciente para o mastologista, quanto vocês. Sim, né? Porque a paciente ela já vem de um tratamento exaustivo, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então, ela chega na cirurgia plástica achando que aquilo ali vai ser a tábua de salvação dela, que vai resolver todos os problemas. E, infelizmente, a gente ainda tem um caminho a trilhar. Tá? É claro que a gente faz de tudo para que isso dê super certo, que a paciente saia satisfeita, mas tem que trabalhar isso muito na cabeça também. É verdade. E, Alessandra, os cabelos das perucas são todos humanos? Existem cabelos sintéticos? Sim, existem os cabelos sintéticos, mas lá nós nos predispomos a fazer somente com cabelos naturais, justamente por causa da autoestima dessa mulher que já chega em vocês com um processo já muito doloroso da autoestima. E a gente precisa mesmo que o cabelo seja de qualidade. Sim. Que a gente não pode doar para o próximo aquilo que a gente não quer colocar em nós. Sim. Então a gente pede um mínimo de 15 centímetros, porque no ato da costura, da limpeza e da costura, a gente já perde a média de 3 a 5 centímetros. Então a pessoa que às vezes fica preocupada, não vou doar meu cabelo porque é só um pequenininho e tal. 15 centímetros é o que precisa para poder ser doado. É o mínimo para que a gente possa fazer uma peruca mais compridinha um pouquinho e que o cabelo esteja em boa qualidade. Pode ser colorido, pode ter algum tipo de química, mas desde que esteja em bom estado. Sim. E como que a paciente faz para doar? Ah, sim. Primeiro, o ato da gente receber o cabelo e para a paciente ela receber a peruca, é só entrar em contato conosco e a gente vai fazer um cadastro com a nossa assistente social e verificar também não somente a peruca para ela, mas como toda a assistência. Sim, no caso eu falei paciente, mas é a pessoa que quer doar, sim, né? o Porque doador. no caso a paciente vai receber a peruca, sim. né? O doador. Ele pode entrar em contato conosco pelos telefones nossos ou na associação que fica na rua 52, número 8, na Vila. E a gente vai estar recebendo esse cabelo. E assim, lembrando que tudo é doação, gratuito. A gente não compra cabelo, também não vendemos as perucas. Sim, sim. Então vamos colocar o telefone aí para poder doar. O pessoal aí que quiser doar vai estar junto aí com vocês. Mas o nosso telefone de contato é 24 código, é 99911 3033. Tá certo, isso aí. E quantas pessoas já foram beneficiadas com a associação, assim, com perucas? Então, no início nós não éramos ainda todo registrado, era tudo por muito amor, né? Então a gente não contabilizava, mas agora contabilizado já foram mais de 1000 perucas doadas em 7 anos de trabalho. Que lindo. E nós não doamos só para a nossa região, nós doamos para outros hospitais também que trabalham com crianças. Inclusive, isso é muito importante, Lívia, o câncer aumentou muito infantil e as adolescentes, as pré-adolescentes gostam demais de ter o cabelo. Então a gente fabrica as melhores perucas que depois a gente vai mostrar no final. Uma linda de cabelo natural para adolescente. É verdade, é verdade. E existem salões também, que eu já vi alguns salões, que tem lá uma caixinha de vocês, a pessoa pode ir lá cortar o cabelo e acabar doando o cabelo também. Sim, né? Eu queria até fazer esse apelo, né? Nós precisamos tanto de voluntários, de parceiros que nos ajudem, porque são muitas demandas. A gente precisa de muito cabelo e precisa do material também, as toucas, elásticos, é muito material para fabricar. É verdade. Livre voluntariado. É voluntariado, com certeza. Ô, Natália, em muitos casos é possível colocar a prótese logo após a cirurgia também, né? Não necessariamente o expansor, que a gente estava falando no início do programa sobre o expansor. Sim. É possível quando a gente consegue, na mastectomia, poupar essa pele. Tá? É importante dizer que, por mais que seja muito técnico, fique às vezes ruim para as pessoas que estão nos assistindo entender, existe a cirurgia que a gente retira toda a pele e a mama doente, e existe a cirurgia que a gente consegue deixar a pele, no caso eu digo a gente, mas o mastologista. O mastologista e o cirurgião. Isso. Né? E aí a gente consegue liberar o músculo peitoral e parte de uma outra musculatura para não ficar muito... técnico, a gente aqui conversando como médicos. E colocar a prótese por baixo do músculo, para a gente ter essa proteção. Não consigo colocar a prótese só com a pele recobrindo ela. Isso aí vai me gerar várias complicações. Então, nessas pacientes específicas, a gente consegue colocar a prótese sim no primeiro momento. Tá certo. Então, vamos segurar que daqui a pouco a gente vai falar sobre as perucas, né? A Alessandra vai mostrar.
O Thaí tem um recadinho para vocês rapidinho, não sai daí. Criatura divina, agora eu tenho um recadinho especial para os meus queridíssimos amigos da região serrana. A Drogaria Moderna chegou em Teresópolis com muitas ofertas e serviços de saúde e bem-estar para você. E já chegando, viu? Com 2 lojas incríveis. Uma localizada no bairro Várzea, na Avenida Feliciano Sodré, número 465. E a outra loja localizada no bairro São Pedro, na Rua Fileuterpe, 625. E olha que coisa boa, nas novas lojas você tem os serviços de assistência farmacêuticas e vacinas para todas as idades, que são conduzidos por uma equipe de farmacêuticos especializados e capacitados para atender você e sua família, com todo carinho e toda dedicação. Drogaria Moderna, agora também em Teresópolis, sempre fazendo mais para oferecer o melhor para você. Tá bom, criatura divina? Então, cuide da sua saúde. Eu vou para o intervalo e a gente volta já já aqui na tela da Band. Voltamos com o tema reconstrução mamária e algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a autoestima das mulheres. E uma das coisas um acessório que melhora a autoestima é a peruca, né, Alessandra? Isso, é a peruca. Mostra um pouquinho pra gente. A gente está aqui, nós trouxemos essa peruca. Ela foi feita exatamente com 3 cabelos. Nem sempre um cabelo, cortado, dá para fabricar uma peruca. Só mede 12 metros de tira para a gente confeccionar. Essa é de um cabelo totalmente natural, os 3 cabelos, não tem química e vai para uma adolescente já. Olha só. E as perucas, elas ficam para paciente ou existe um retorno? Como é que funciona isso? O que a gente pede? Na região, para que a mulher ou a criança, né, adolescente, quando pegar a peruca, a gente consiga fazer com que elas devolvam para depois a gente reaproveitar e doar para outra mulher. Uma peruca é muito caro, então muitas não têm condições de comprar. E aí a gente faz dessa forma. Justamente também por causa da autoestima, para a gente não deixar, né, que nenhuma mulher fique com a autoestima baixa por não ter um cabelo, né? Mas muitas mulheres lidam super bem com essa perda, né, Natália? A gente vê no consultório que tem mulheres que às vezes nem usam lenço ou ficam, mas tem outras que precisam e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, cada uma de uma forma. Exatamente. Mas as que precisam é importante ter para que ela possa continuar o tratamento com a autoestima alta. Exatamente. Uma outra coisa é sobre o SUS e os planos de saúde, né, Natália? Conta para as pessoas sobre as cirurgias que acontecem pelo SUS. A reconstrução de mama, ela pode ser feita pelo SUS, por planos de saúde e particular também, tá? Então, há essa possibilidade da paciente fazer essa reconstrução de mama no SUS, sim. Você veio de um serviço que fazia isso com frequência. Eu fui residente no GAFRE, que é o Hospital Universitário da Unirio, e nós fazíamos com frequência. Tá certo. E agora, para contar um pouquinho para vocês uma outra coisa que também melhora a autoestima, que é a micropigmentação. Existe um enxerto que faz antes de fazer a micropigmentação. Exato. A micropigmentação é como se fosse uma tatuagem de uma forma mais leve e o enxerto ele faz o volume do mamilo, não é isso, Natália? Isso, o mamilo a gente consegue fazer com enxerto de pele ou da mama contralateral ou da própria mama reconstruída mesmo, dando essa projeção do mamilo e aí posteriormente a paciente faz a micropigmentação para dar aquela coloração da areola. Isso. Então, vou lá mostrar para vocês como que é feito esse procedimento. Bom, então o que é a micropigmentação paramédica, né? É a chance de mulheres que foram mastectomizadas, né? Total, unilateral ou parcialmente, de fazer a reconstrução da areola, do mamilo. Então a gente consegue entregar um resultado parecido com isso, é uma simulação, né? E aí quando a paciente ela já tem uma mama, a gente espelha a que ela já tem para o outro lado, ou cria as duas, né, com base nas informações de como era antes, ou em fotos. Então, a gente consegue devolver um resultado muito realista, trabalhando luz, sombra, né, relevos, entregar um resultado muito natural e muda muito a autoestima da pessoa, né, porque ela consegue se olhar de novo no espelho. Eu tenho pacientes que já disseram que
tinham 8 anos que não se olhavam no espelho, que não tiravam a roupa na frente dos maridos, né? Então isso faz muita diferença na vida das pacientes. Então a microparamédica é isso, a reconstrução do areolo, mamilo, e às vezes a gente consegue trabalhar também cicatriz. Quando a cicatriz é muito grande ou fica um pouco escura, é possível dar uma clareada bem legal. E aí esse trabalho de reconstrução, ele pode ser feito com a liberação médica, né? Geralmente após 6 meses da cirurgia ou após o fim do tratamento de químio ou de rádio. Então, tendo a liberação médica com 6 meses, já é super possível fazer a reconstrução. Com relação à procura desse procedimento, não existe a necessidade de um encaminhamento médico. É interessante que os médicos tenham conhecimento de profissionais para indicar, né, as pacientes, porque às vezes elas não têm conhecimento de que existe a possibilidade de fazer reconstrução. Porém, não existe a necessidade de um encaminhamento, a pessoa ela pode procurar por vontade própria, se aquilo for algo que a incomode, né? Então ela pode procurar um profissional capacitado para poder fazer a reconstrução, respeitando ali o final do tratamento da químio, rádio, ou o pós-cirúrgico, pelo menos 3 meses, mas o ideal são 6 meses após a cirurgia. Esse é um procedimento que é bem parecido com uma tatuagem, porém ele não é definitivo. Existe sim a necessidade de uma manutenção, e isso vai depender muito de organismo para organismo, né? Uma média de duração uns 2 anos e meio a 3 anos. Então é interessante fazer a manutenção porque a gente busca um resultado natural, realista, porém nunca vai ser uma areola verdadeira, né? Então aquela tinta ela sofre alteração de cor com o tempo, ela desbota um pouquinho, então existe sim essa necessidade de manutenção, não é definitivo. Os cuidados pós esse procedimento é muito parecido com uma tatuagem na realidade. A gente desenha sobre a pele, né, com agulha, pigmentos específicos. Então, durante uns 7 dias, precisa ter um cuidado de higienização, manter essa área bem higienizada, hidratada com uma pomada específica, com um plástico filme ou um curativo para não ter contato com o tecido, né, para não acontecer de machucar. Então é bem simples, mas é bom que você se planeje, né? Não é ideal pegar sol, então se você tiver uma viagem, procure um período que você não vai ter compromisso. E procure um profissional capacitado, se isso é algo que te incomoda, converse com o seu médico para ver se ele tem uma indicação, porque muda muito a autoestima, né? Mulher, principalmente, gosta muito de se ver, de se achar bonita. Isso é um detalhe que muitas vezes elas não sabem que existe a possibilidade, né, de melhorar, e a gente consegue devolver a autoestima fazendo esse trabalho de reconstrução, principalmente após câncer, né, geralmente. Então, muda a vida da pessoa. Então, sugiro que você procure, né, pesquise bastante, converse com seu médico e faça o procedimento. Viram esse vídeo? Como que a micropigmentação também pode melhorar a autoestima das mulheres? Sabemos que receber um diagnóstico de câncer é um grande desafio, mas algumas ações e atos de amor podem sim amenizar as preocupações da paciente e trazer um grande alívio. E é possível tratar a doença e se sentir bonita ou mais próximo disso, e também continuar se cuidando. Hoje falamos sobre algumas ações para lidar com a queda de cabelo e a retirada da mama. Tenha sempre uma rede de apoio e saiba que cuidar da sua aparência resulta num forte impacto também na qualidade do seu tratamento, se isso for importante para você. O programa chegou ao fim, quero chamar o Thay aqui para a gente agradecer a Natália e a Alessandra por estarem aqui com a gente hoje. Obrigada. Passou muito rápido, né, Thay? Né? Peninha, eu acho que assuntos desse porte, né, precisam ter mais tempo para serem abordados. Mas é sempre válido sempre falar. Tá bom assim? É ótimo. Adorei a presença de vocês aqui também. Obrigada. Termina aqui mais um Momento Moderna na tela da Band. Mas não se preocupe, meu amor, porque quinta-feira nós estaremos de volta. Estaremos de volta. E amanhã, sexta-feira, nós teremos fervo aqui no Tá Aí para Todos. Beijo no corpo, que a alma agradece. E como sempre, a sua saúde também. Foi, criatura divina.